A poeira fina levantada pelo veículo da universidade, um jipe robusto adaptado para o terreno irregular, marcava o fim da civilização nos arredores de São João da Boa Vista. À frente Dr. Helena Vaga, uma botânica brilhante, embora um tanto reclusa, sentia a excitação científica borbulhar. Seu semblante sério cedia um brilho nos olhos ao vislumbrar a densa muralha verde da Mata Atlântica à sua frente. A expedição botânica era o auge de meses de planejamento, e a concessão de uma bolsa de pesquisa cobiçada, Investigar uma seção da reserva natural conhecida por sua biodiversidade única e pelos sussurros de uma orquídea fantasma, uma espécie lendária que ninguém jamais conseguira documentar, ao lado de Helena, Miguel, seu assistente de campo, um jovem biólogo, entusiasta com uma energia contagiante, ajustava o equipamento GPS. No banco de trás Sofia, a entomologista do grupo, revisava suas redes de coleta de insetos, enquanto Bruno, o pragmático especialista em logística e drone, fazia as últimas verificações nos suprimentos. A equipe era jovem, ambiciosa e, acima de tudo, fascinada pelo desconhecido. A entrada na reserva era marcada por um portão enferrujado, raramente aberto. Uma vez além dele, a trilha de terra se estreitou rapidamente, transformando-se em um caminho irregular, quase engolido pela vegetação. As árvores gigantescas formavam um dossel tão denso que a luz do sol mal penetrava, mergulhando o chão da floresta em uma penumbra constante, pontilhada por feixes esporádicos de luz dourada. O ar era fresco, úmido e saturado com um cheiro rico de terra, musgo e a inconfundível fragrância da flora tropical. Os primeiros quilômetros foram um deleite para os sentidos visuais e olfativos. Orquídeas selvagens de cores vibrantes pendiam dos troncos, samambaias gigantes cobriam o solo, e a profusão de vida em cada canto era de tirar o fôlego. Miguel e Bruno montavam o acampamento base com eficiência, enquanto Helena já coletava amostras de musgos e líquens. Sofia, no entanto, começou a notar algo peculiar. É estranho, não é? Ela comentou. Sua voz um pouco mais alta do que o normal no ambiente. Não tem muito barulho. Os outros a olharam confusos. Como essa, Sofia? Perguntou Leo. Os insetos, ela explicou. Em uma floresta tropical como esta, em um dia quente, você deveria estar sendo bombardeado por zumbidos de mosquitos, cigarras, formigas. O chão deveria estar vibrando com vida. Mas tá quieto demais. De fato, uma vez que Sofia apontou, todos perceberam. A usual sinfonia de insetos e o coro constante de pássaros tropicais estavam notavelmente ausentes. O farfalhar das folhas ao vento, que deveria ser um murmúrio constante, era quase inaudível. O silêncio não era o silêncio relaxante de uma mata virgem, mas uma ausência quase opressora de sons, que normalmente indicam um ecossistema saudável e ativo. Era um silêncio profundo, pesado, que parecia absorver qualquer ruído que faziam, deixando apenas o som de seus próprios passos e o bater de seus corações. A princípio, eles atribuíram a anomalia a características específicas daquele vale isolado, uma peculiaridade biológica que talvez a orquídea fantasma tivesse induzido. A quietude era intrigante de um ponto de vista científico. Um mistério a ser desvendado. Não havia medo, apenas a curiosidade aguçada de exploradores e cientistas diante de um fenômeno inexplicável. Eles estavam no coração de uma floresta exuberante, mas estranhamente silenciosa, prestes a descobrir que aquele silêncio guardava muito mais do que a ausência de som, apesar do fascínio científico inicial com o silêncio anômalo da floresta. A estranheza daquele vazio sonoro começou a se manifestar em outros aspectos do ambiente. À medida que a equipe de Helena se aprofundava na reserva,
Guiados pelos dados preliminares da localização da orquídea fantasma, eles se depararam com uma área que parecia desafiar a exuberância da Mata Atlântica ao seu redor. O ambiente mudou drasticamente. A profusão de vida que o cercava deu lugar a uma extensão de vegetação que parecia estranhamente estéril e alterada. Grandes trechos de árvores estavam mortas, seus troncos secos e desfolhados, com uma peculiaridade perturbadora. Não pareciam ter morrido por causas naturais, como fogo ou doença generalizada. Seus galhos estavam retorcidos de uma forma que lembrava agonia, e a casca parecia ter sido roída ou absorvida por algo invisível, deixando uma superfície lisa e acinzentada. O solo sob essas árvores mortas era estranhamente desprovido de vida rasteira, quase nu, como se a terra tivesse sido esgotada. A falta de sons de insetos, que Sofia já havia notado, tornou-se ainda mais evidente e perturbadora nesta área. Não havia um único zumbido, nem o rastejar de criaturas no chão. Era um silêncio absoluto e antinatural, que pesava no ar como uma névoa invisível. Nem mesmo os pássaros se aventuravam ali, o que era incomum para uma floresta tropical. O ambiente era tão silencioso que eles podiam ouvir a própria respiração e o pulsar do sangue em seus ouvidos. Foi Miguel, com seu entusiasmo e olhar aguçado para detalhes, quem fez a primeira descoberta que viria a selar seu destino. Em uma árvore ainda parcialmente viva, mas com o tronco misteriosamente esvaziado, ele notou uma série de formações bizarras. Eram casulos incomuns, de um material translúcido e pegajoso, que pareciam pulsar suavemente com uma luz interna fraca. Não se pareciam com nenhum casulo de inseto ou aranha que Sofia conhecesse. Eles eram grandes, do tamanho de um punho, e dispostos em padrões estranhos, quase geométricos, na casca da árvore. Ao lado dos casulos, estendia-se uma teia gigantesca e vazia, de um material fino e quase invisível, mas incrivelmente resistente ao toque. Ela se estendia por dezenas de metros, abrangendo várias árvores e arbustos mortos, sem qualquer inseto preso em suas tramas, apenas um espaço vazio e silêncio. Era como se a teia fosse um palco, e o espetáculo já tivesse terminado, ou ainda não tivesse começado. Helena, a doutora Varga, se aproximou com cautela, seus olhos científicos analisando as anomalias. Ela notou que a vegetação ao redor, embora morta, apresentava padrões de crescimento incomuns nas folhas ainda verdes, quase como se o verde estivesse sendo drenado em espirais. No centro da área, uma flor rara, que parecia a orquídea fantasma, estava mértia, mas emanava um cheiro estranho, adocicado e quase metálico, que a deixava tonta. A área era uma espécie de epicentro de uma anomalia, um ponto onde a vida da floresta havia sido invertida. O que antes era apenas uma curiosidade científica, agora se apresentava como um mistério sombrio. A falta de sons, as árvores mortas de forma peculiar e a presença daqueles casulos e da teia fantasma indicavam que não estavam lidando com um ecossistema natural, mas com algo que havia alterado profundamente a vida daquela parte da Mata Atlântica. A área da anomalia, com seu silêncio sepulcral e as árvores mortas de forma bizarra, havia despertado uma mistura de fascínio e cautela na equipe. Helena, Miguel, Sofia e Bruno se moviam com mais cuidado, seus sentidos aguçados pela estranheza do ambiente. Foi Sofia, a entomologista, quem teve o primeiro contato. Um evento aparentemente inofensivo que viria a desencadear o horror. Enquanto examinava de perto um dos estranhos casulos translúcidos que Miguel havia encontrado, Sofia se abaixou para tocar a superfície pegajosa. No momento em que seus dedos roçaram o material, ela sentiu uma picada fina
e quase imperceptível em seu antebraço, como a de um minúsculo mosquito. Ela recuou a mão instintivamente, mas não viu nada, nenhum inseto voando, nenhuma marca visível. Apenas uma sensação de leve formigamento. Deve ter sido um pernilongo teimoso, murmurou ela, coçando o local e dando de ombros, atribuindo a picada à sua própria distração. Minutos depois, enquanto continuavam a exploração, Sofia começou a sentir uma coceira persistente no local da picada. Não era uma coceira comum, era profunda, como se algo estivesse rastejando sob sua pele. Ela tentou ignorar, mas a sensação se espalhava lentamente. Em seguida, veio uma tontura leve, quase imperceptível a princípio, como se o ar estivesse um pouco rarefeito. Ela balançou a cabeça, atribuindo a sensação à exaustão da caminhada e ao calor abafado da floresta. Os sintomas, inicialmente, eram fáceis de serem descartados. Helena e Miguel, absortos em suas próprias observações das árvores mortas e da vegetação alterada, não notaram a mudança sutil no comportamento de Sofia. Bruno, mais atento, perguntou se ela estava bem. Só um pouco tonta. Deve ser o calor, ela respondeu, com um sorriso forçado. No entanto, a coceira e a tontura de Sofia foram apenas o prelúdio. Enquanto o grupo se aproximava de uma das árvores com a casca estranhamente lisa e acinzentada, Bruno, que estava um pouco à frente, tropeçou em uma raiz exposta. Ao cair, sua mão tocou a superfície da árvore. Ele sentiu uma sensação estranha, como se a casca estivesse úmida e vibrasse levemente. Ao levantar a mão, notou uma camada fina e quase invisível de uma substância pegajosa e translúcida em seus dedos, semelhante ao material dos casulos. Ele tentou limpo-la na calça, mas a substância parecia aderir à sua pele. Pouco depois, Bruno também começou a sentir uma leve irritação na pele e uma sensação de cansaço incomum, como se tivesse corrido uma maratona à tribo Whey, e sua queda e o esforço físico. Eles não sabiam, mas o primeiro contato havia sido feito. A picada de Sofia e o toque de Bruno não eram incidentes isolados, eram o início de uma infecção, a entrada de algo invisível e insidioso em seus corpos. Os sintomas eram leves, facilmente atribuídos a causas naturais, mas eram os primeiros sussurros do enxame silencioso, a prova de que a anomalia não era apenas um fenômeno a ser observado, mas uma ameaça viva e parasita, que já havia começado a se infiltrar. O primeiro contato havia sido sutil, mas os sintomas de Sofia e Bruno, inicialmente descartados como cansaço ou alergia, começaram a se agravar de forma alarmante. A expedição botânica que buscava a vida estava agora lidando com algo que a alterava de dentro para fora, transformando os próprios corpos de seus colegas em Sofia. A coceira no antebraço, onde fora picada, tornou-se insuportável, evoluindo para uma sensação de formigamento constante e dor pulsante. Ao examinar o local, Helena notou uma mancha avermelhada, mas com um centro que parecia ter uma textura estranha, quase translúcida, e com um brilho sutil sob a luz da lanterna. Mais preocupante, finas veias escuras e salientes começaram a se delinear sob a pele pálida de Sofia, ramificando-se a partir do local da picada, como se algo estivesse se espalhando. Seus olhos, antes de um castanho vibrante, começaram a adquirir um tom amarelado, e suas pupilas pareciam se dilatar e contrair de forma errática, refletindo padrões esverdeados quando a luz incidia sobre elas. Além das mudanças físicas, a mente de Sofia também foi afetada. Ela começou a ter episódios de confusão e desorientação, perdendo o fio da conversa ou esquecendo o que acabara de fazer. Sua personalidade sofreu uma alteração perturbadora. Ascética e meticulosa, Sofia tornou-se paranoica e agressiva, suspeitando das intenções de seus amigos, acusando-os de estarem escondendo algo,
ou de quererem prejudicá-la. Em alguns momentos, ela exibia uma estranha calma, um silêncio vazio e observador, que era mais assustador do que sua fúria, com um olhar que parecia não ser o dela. Bruno, por sua vez, apresentava sintomas mais físicos. Inicialmente, a substância pegajosa que tocara na árvore parecia ter se infiltrado em sua pele. Ele desenvolveu uma erupção cutânea, que se assemelhava a pequenas escamas translúcidas, principalmente nas mãos e braços, mas que se espalhava lentamente. Sentia uma fraqueza crescente em seus membros e uma febre intermitente que o deixava suado e nauseado. Sua voz, antes clara, tornou-se rouca e arrastada. Sua coordenação motora começou a falhar, tornando-o desajeitado e propenso a quedas. O mais alarmante em Bruno, porém, foi a mudança em seu comportamento social. O brincalhão e pragmático tornou-se estranhamente complacente. Ele não reclamava da febre ou da fraqueza e respondia aos comandos de Helena e Miguel com uma obediência quase robótica, sem questionar. Seus olhos, antes cheios de vida, pareciam distantes, e ele passava longos períodos em silêncio, apenas observando a floresta com uma intensidade perturbadora. Era como se sua personalidade estivesse sendo gradualmente substituída. Helena e Miguel, agora completamente alarmados, tentavam entender a natureza da infecção. As amostras de pele e sangue que Helena conseguiu coletar de Sofia e Bruno, analisadas com seu equipamento de campo, revelaram estruturas microscópicas que não se assemelhavam a bactérias ou vírus conhecidos, mas a minúsculas fibras orgânicas, translúcidas que se moviam em padrões coordenados, como se estivessem construindo algo dentro de seus corpos. O silêncio da floresta ao redor deles parecia agora mais denso, quase expectante. A coceira, a tontura, as veias escuras, os olhos amarelados, a paranoia, as escamas e a obediência robótica eram sinais inegáveis de uma transformação, de que algo estava crescendo dentro de seus amigos, tomando conta de suas mentes, e o enxame silencioso estava apenas começando sua obra. A transformação de Sofia e Bruno, antes sutil, agora era assustadoramente evidente, mergulhando Helena e Miguel em um abismo de terror e desespero. Não era apenas uma doença, era uma possessão, uma infestação, que alterava a própria essência de seus amigos. O silêncio da floresta pesava como um sudário, e o ar carregava um cheiro químico e adocicado, diferente de tudo o que já sentiram. Helena, com o pouco equipamento que restava em seu kit de campo, tentou uma análise mais aprofundada de uma minúscula amostra de tecido da pele escamada de Bruno. Sob ampliação máxima, o que ela viu gelou seu sangue. As fibras translúcidas, que antes pareciam meras infecções, agora se organizavam em uma rede complexa e intrincada, pulsando com uma luz fraca. Elas não estavam apenas sob a pele. Pareciam estar se conectando aos vasos sanguíneos, aos nervos, e até mesmo se ramificando para dentro das células, como um sistema nervoso parasita, replicando e substituindo o original. Não eram insetos controlando, era um organismo que estava se construindo dentro do hospedeiro. A verdadeira natureza e o propósito desses parasitas foram revelados de forma horrível através do comportamento de Sofia. Ela, que antes demonstrava paranoia e agressividade, agora se moveu com uma estranha calma e um propósito frio. Seus movimentos eram fluidos, quase sem ruído, e seus olhos, com o brilho amarelado e as pupilas erráticas, fixaram-se em Helena e Miguel, com uma intensidade que não era humana. Ela não falava com a voz de Sofia, mas uma voz arrastada e monótona. Parecia emanar dela uma voz que não vinha de suas cordas vocais, mas de algum lugar mais profundo, quase de dentro da própria floresta. Eles são os arautos, a voz de Sofia, mas não a dela, sussurrava,
Nós somos a conexão. A mente está pronta para a colheita. O choque veio quando Bruno, o dócil, também se levantou. Seus movimentos agora sincronizados com os de Sofia. As escamas em sua pele pareciam mais densas, e seus olhos tinham o mesmo brilho distante. Ele estendeu a mão, e Helena e Miguel viram com horror que seus dedos estavam se alongando e se curvando, as unhas endurecendo e adquirindo uma tonalidade escura, quase como garras rudimentares. O corpo de Bruno era um fantoche sus movimentos, coordenados por uma inteligência externa. A inteligência por trás do enxame não era uma rainame de insetos comum. Helena e Miguel, em um momento de desespero e intuição, perceberam que as fibras parasitas não eram apenas veículos, eram extensões de uma mente central. Provavelmente um fungo ancestral ou uma rede de fungo subterrânea que havia evoluído para parasitar seres complexos. O cheiro químico e adocicado que sentiam no ar daquela área era o aroma da esporulação desse fungo, um sinal de que ele estava ativo e se preparando para mais. O propósito era a colheita. A mente do hospedeiro era o primeiro estágio, o corpo, o segundo. Os parasitas não matavam. Eles transformavam, controlavam e integravam o ser vivo à rede do fungo, convertendo-o em um veículo para um propósito maior e sinistro. Sofia e Bruno não eram mais seus amigos. Eram Ágora, os arautos desse enxame silencioso, marionetes perfeitas, prontas para atacar e expandir a consciência do fungo. A floresta, com seu silêncio mortal, havia revelado seu mestre, e ele estava usando seus amigos para fazer seu trabalho. A revelação do controle da mente por um fungo parasita, transformando Sofia e Bruno em fantoches de uma inteligência sinistra, foi aterrorizante. Helena e Miguel mal tiveram tempo de processar a verdade antes que o ataque coordenado do enxame silencioso começasse. Não era uma investida caótica, mas um cerco planejado e eficiente, liderado pelos corpos alterados de seus amigos. Sofia e Bruno, seus movimentos agora fluidos e sem ruído, avançaram simultaneamente em direção a Helena e Miguel. Não corriam, eles deslizavam, quase flutuando sobre o chão da floresta. Os olhos de Sofia, com um brilho amarelado, fixaram-se em Helena, enquanto Bruno, com seus dedos já ligeiramente alongados e garras rudimentares, mirou em Miguel. A inteligência por trás do enxame era evidente na precisão de seus movimentos, explorando cada obstáculo natural da floresta a seu favor. Enquanto os fantoches avançavam, o enxame, invisível ao olho nu, revelou-se através de seus efeitos. Pequenas nuvens de esporos finos e quase transparentes começaram a emanar da vegetação ao redor, levadas por uma brisa que não existia. Miguel, sentindo a garganta arranhar, tentou cobrir o rosto, mas o ar estava saturado com os esporos. Em seguida, as árvores próximas, aparentemente mortas, começaram a liberar um pó fino e adocicado, com um odor químico que grudava na pele e nas roupas, aumentando a sensação de contaminação. O ataque não era apenas direto. A floresta, cúmplice do enxame, começou a agir como uma extensão da inteligência parasita. Cipós grossos e resistentes desciam do alto, balançando como tentáculos, tentando enredar Helena e Miguel. Eles se esquivavam, mas os cipós pareciam antecipar seus movimentos, bloqueando rotas de fuga. As raízes no chão, antes fixas, pareciam se mover e se erguer ligeiramente, criando obstáculos repentinos que os faziam tropeçar e cair, expondo-os aos fantoches. Sofia e Bruno agiam com uma coordenação arrepiante, enquanto Sofia tentava cercar Helena, murmurando a voz monótona do fungo sobre aceitação e conexão. Bruno se lançava contra Miguel, tentando agarrá-lo com suas mãos transformadas. A força deles era surpreendente, desproporcional aos Sustemanros, e seus golpes eram estranhamente precisos, buscando pontos vitais para imobilizá-los. Era evidente que o fungo estava juçando-os
para capturar novos hospedeiros. Helena e Miguel se viram em uma luta desesperada pela vida, não apenas contra seus amigos, mas contra o próprio ambiente. Eles tentavam revidar, mas a ideia diferia. Sofia ou Bruno, mesmo sabendo que eram marionetes, os assombrava. O enxame invisível os cercava, os esporos enchendo o ar, o cipó se agitando, as raízes se movendo, enquanto os corpos de seus amigos transformados eram os arautos de uma nova e terrível colheita. A floresta agora era um vasto organismo predatório, e eles eram as últimas presas a serem submetidas ao controle silencioso do fungo. O ataque coordenado de Sofia e Bruno, agora meros fantoches do enxame parasitário, e a cumplicidade da floresta haviam transformado a expedição de Helena e Miguel em uma luta brutal pela sobrevivência. O ar estava pesado com esporos e o odor químico do fungo, e cada movimento era uma batalha contra a exaustão e o terror de enfrentar seus próprios amigos. Helena, a mente lógica, tentava desesperadamente encontrar uma fraqueza no ataque. Ela gritava os nomes de Sofia e Bruno, implorando para que parassem, para que lutassem contra o controle. Sofia, sou eu. Helena, lute. Ela implorava, mas a voz monótona do fungo continuava a emanar dos lábios de Sofia, repetindo frases sobre conexão e a grande mente. Helena tentava se defender com os braços, esquivando-se dos golpes surpreendentemente fortes e precisos de Sofia, que pareciam mirar em seus membros e pescoço, como se quisessem imobilizá-la para a infecção. Miguel, por sua vez, estava em um dilema terrível. Ele precisava lutar contra Bruno, mas a ideia de machucar seu amigo o paralisava. Bruno, com seus dedos transformados em garras, avançava com uma determinação implacável. Seus olhos vazios, fixos em Miguel. A luta era tanto física quanto psicológica. Miguel desviava dos golpes usando sua agilidade, mas evitava revidar com força total. Ele tentava empurrar Bruno, desequilibrá-lo, qualquer coisa para se proteger sem causar dano permanente ao corpo de seu amigo. A cada toque em Bruno, Miguel sentia uma sensação estranha de formigamento e uma leve tontura. Um lembrete de que o fungo estava tentando se espalhar. A floresta, cúmplice do enxame, aumentava o desafio. Cipós com espinhos pareciam se enroscar em seus pés, e galhos, baixos, tentavam chicotear seus rostos, forçando-os a se moverem para direções onde Sofia e Bruno podiam interceptá-los. O ar, saturado de esporos, dificultava a respiração, e Helena tossia descontroladamente, sentindo a garganta arranhar e uma fraqueza se instalar. Eles sabiam que a cada inalação, a infecção poderia estar se aprofundando neles também. Helena, em um momento de lucidez desesperada, percebeu que precisavam sair da área de esporulação. A inteligência do fungo parecia concentrada ali, no coração da anomalia. Eles tinham que romper o cerco. Ela gritou para Miguel para que corressem, não para lutar, mas para fugir, desesperated, daquele ambiente tóxico e da influência da entidade. A cada segundo, a força de Sofia e Bruno parecia aumentar, impulsionada pelo parasita. Os movimentos deles eram coordenados, quase predatórios, usando o conhecimento que o fungo parecia ter de seus amigos para antecipar suas defesas. A visão de seus companheiros, agora meras marionetes de um horror biológico, era aterrorizante. Eles eram a última linha de defesa contra a disseminação do enxame. E a cada golpe que desviavam, a cada inalação, a vida e a sanidade estavam em jogo. A luta não era apenas para sobreviver fisicamente, mas para manter suas mentes intactas. Contra a invasão silenciosa, luta pela sanidade e pela vida, era um redemoinho de terror para Helena e Miguel, com Sofia e Bruno agindo como fantoches, implacáveis do enxame, e a floresta agindo como cúmplice. A única opção era a fuga desesperada.
Eles precisavam romper o cerco e sair da área infestada, antes que a transformação se completasse neles também. Helena, apesar da garganta arranhando e da tontura pelos esporos, percebeu um ponto fraco na estratégia do enxame. Seus ataques eram mais densos e coordenados no coração da anomalia. As bordas da área infestada, embora ainda perigosas, pareciam ter menos concentração dos esporos e do controle direto do fungo. Para a borda, corram! Ela gritou para Miguel, sua voz rouca, apontando para a direção que parecia menos densa. Em vegetação morta, a fuga se transformou em uma corrida contra o tempo e a própria infecção. Eles se lançaram para a frente, tropeçando em raízes e escorregando na lama, com os corpos de Sophie e Bruno em sua perseguição. Os movimentos dos fantoches eram rápidos e silenciosos, quase como deslizamentos, e eles pareciam antecipar as esquivas de Helena e Miguel. Quando um deles tentava mudar de direção, Sofia ou Bruno apareciam ali, bloqueando o caminho, forçando-os a um confronto ou a uma rota ainda mais perigosa. O enxame invisível os perseguia implacavelmente. Nuvens de esporos pareciam flutuar mais densamente ao redor deles, e o odor químico e adocicado do fungo se intensificou, causando náuseas e uma queimação nos olhos. Helena sentiu seu corpo pesar, seus músculos doendo, e uma fraqueza crescente a cada passo. O medo de que a infecção já estivesse se espalhando por seu próprio sistema era um tormento constante. Miguel tossia incessantemente, sentindo o ar áspero e aterrorizante em seus pulmões. A floresta em si era um obstáculo vivo. Cipós se estendiam para tentar laçá-los, raízes se erguiam do chão como rastejantes, e galhos pesados caíam perigosamente perto. Orquestrados pela inteligência por trás do enxame, eles tinham que se desviar constantemente, pulando e rolando, enquanto os fantoches se aproximavam. Em um momento de desespero, Miguel usou seu facão para cortar um emaranhado de vinhas que bloqueava o caminho. Sentindo a seiva pegajosa e esporos sobre sua pele, a visão de Sofia e Bruno, seus amigos, com olhos vazios e expressões de marionetes, era quase tão aterrorizante quanto a ameaça física. Eles eram lembretes vivos do que aconteceria se falhassem. A corrida era não apenas para escapar da morte, mas para evitar a transformação, para preservar o que restava de suas próprias mentes e identidades. Finalmente, exaustos, com os pulmões em brasa e a visão embaçada, eles romperam a densa barreira da vegetação morta, cambaleando para uma área onde as árvores pareciam mais vivas e os sons da floresta, embora ainda sutis, começavam a retornar. Olharam para trás e viram Sofia e Bruno parados na borda da área infestada, seus corpos rígidos, observando-os com o brilho amarelado de seus olhos, como se a inteligência do fungo tivesse decidido que não valia a pena gastar mais energia em sua perseguição, ou que eles haviam atingido o limite da zona de controle. A figura de seus amigos, congelada na borda da escuridão, era um retrato de horror e perda. Eles haviam escapado, mas o que estava por vir? A fuga desesperada da floresta infestada havia salvado Helena e Miguel de um destino pior que a morte. Mas a vitória foi apenas parcial. Ao cambalearem para fora da mata, sob a luz pálida da manhã, seus corpos estavam feridos. Mas o verdadeiro horror residia nas consequências invisíveis e insidiosas da infecção que haviam contraído. O enxame havia tocado a ambos, e as marcas da floresta seriam permanentes. Miguel foi o primeiro a sentir os efeitos mais claros. A tosse que o acompanhara durante a fuga se agravou, e ele começou a expectorar uma substância escura e pegajosa, com o mesmo odor químico e adocicado do fungo. Sua pele, exposta aos esporos, começou a desenvolver manchas irregulares de uma textura áspera e cor esverdeada, que pareciam se espalhar sutilmente, assemelhando-se à superfície de um musgo. Mas o mais aterrorizante foram seus olhos. As pupilas de Miguel,
por vezes, dilatavam-se de forma anormal, e um brilho amarelado surgia em suas íris, refletindo os mesmos padrões estranhos que haviam visto nos olhos de Sofia. Ele sentia uma fraqueza crescente e uma sonolência que não podia ser aliviada pelo descanso. Helena, embora não apresentasse as mesmas marcas visíveis na pele, sentia uma paranoia profunda e incapacitante. Ela olhava constantemente por cima do ombro, convencida de que uma nuvem de esporos invisível a seguia. Os sussurros e os lamentos que haviam ouvido na floresta pareciam ecoar em sua mente, mesmo no silêncio do Hospital de São João da Boa Vista, onde foram levados após serem encontrados na estrada. Ela tinha pesadelos vívidos de ser controlada, de seu corpo não ser mais seu, e acordava em pânico, sentindo a presença do enxame em seu quarto. A pior consequência era a certeza de que havia sido infectada, embora os testes médicos não revelassem nada. Ela sentia as microfibras do fungo se movendo sob sua pele, uma sensação constante de formigamento e queimação. A perda de Sofia e Bruno era uma ferida aberta. Eles haviam sido deixados para trás completamente transformados, meros hospedeiros de um horror biológico. As lembranças de seus rostos vazios e seus movimentos robóticos assombravam Helena e Miguel, alimentando o medo de que eles próprios poderiam, a qualquer momento, sucumbir completamente. Miguel murmurava sobre as últimas palavras de Sofia, distorcidas pela voz do fungo, e Helena via os olhos vazios de Bruno em cada reflexo. Ao retornarem para suas casas em São João da Boa Vista, a vida normal era uma miragem, Elsie, Tornerem, reclusos, aterrorizados pelo pensamento de que a infecção pudesse despertar a qualquer momento. A simples visão de um inseto, por menor que fosse, ou o cheiro de mofo em um ambiente úmido, os levava ao pânico. As consequências da infecção não eram apenas uma doença, mas uma condenação a viver com a paranoia, a constante ameaça de transformação gradual e a certeza de que o enxame silencioso, invisível e insidioso ainda existia pronto para se expandir. Apesar dos tratamentos médicos e da distância de São João da Boa Vista para a floresta amaldiçoada, as consequências da infecção persistiram, transformando a vida de Helena e Miguel em um testemunho silencioso do horror. O Insam havia deixado um legado que ia além da simples memória, enraizando-se em seus corpos, e na lenda local. Miguel vivia uma existência de constante deterioração. As manchas esverdeadas em sua pele, que pareciam musgo ou líquen, se espalhavam lentamente, tornando-se mais proeminentes, especialmente em áreas úmidas ou quando ele estava estressado. Seus olhos, com aquele brilho amarelado intermitente, tinham momentos de dilatação anormal, e ele frequentemente reclamava de sentir o que parecia ser um formigamento sob sua pele, como se minúsculas fibras estivessem se movendo. Ele sofria de crises de fraqueza avassaladora e um cansaço que o impedia de levar uma vida normal. Miguel vivia com o terror de que a transformação gradual que o infectava um dia se completaria, e ele se tornaria mais um fantoche silencioso do fungo. Ele tentava se isolar, com medo de contaminar outras pessoas, ou de que a consciência do enxame em seu corpo pudesse se expandir para além dele. Helena, por sua vez, carregava o fardo psicológico. A paranoia se tornou uma companheira inseparável. Ela examinava obsessivamente cada centímetro de sua pele, temendo a aparição das manchas de musgo. O silêncio se tornou sua maior tortura e seu refúgio mais perigoso. No silêncio, ela podia ouvir os ecos fantasma dos lamentos de Sofia e Leo em sua mente, mas também temia que o silêncio absoluto pudesse ser um sinal da presença do enxame. Ela se tornou hipersensível a qualquer som anormal, vivendo em um estado de alerta constante, e raramente conseguia dormir sem sedativos pesados. A floresta, aquela parte remota da Mata Atlântica próxima a São João da Boa Vista, tornou-se um local de lenda sombria sobre o enxame silencioso
ou a doença da mata que transformava pessoas. Os moradores locais contavam histórias sussurradas de uma área onde nenhum som da natureza era ouvido, e de pessoas que entravam e retornavam, diferentes, com doenças de pele estranhas, olhos com brilhos incomuns, ou que simplesmente enlouqueciam e desapareciam novamente na mata. O local da anomalia, com as árvores mortas e os casulos, era evitado a todo custo. O mais assustador era a percepção de que a área infestada parecia se expandir lentamente. Relatos de fazendeiros e caçadores que se aventuravam um pouco mais perto falavam de zonas de silêncio que pareciam crescer a cada ano, e de animais com comportamentos estranhos ou com manchas de musgo em suas peles. Era como se a consciência do fungo estivesse se espalhando, reivindicando cada vez mais território. Helena e Miguel viviam como testemunhas vivas de um horror biológico que não podia ser contido, presos entre a memória de seus amigos e a constante ameaça da transformação. O legado do enxame silencioso era uma verdade aterrorizante. A floresta guardava um predador invisível que se infiltrava, consumia e transformava. E eles eram a prova de que a batalha contra a natureza, quando ela se torna uma entidade parasitária, é uma luta constante pela própria identidade e pela alma. O silêncio daquela floresta de São João da Boa Vista seria, para sempre, contaminado pelo eco de um terror inominável.